Busquem e o encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe o que busca. Encontra aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Glória a Deus. Pode se sentar no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Eu quero já parabenizar todos os papais. Deus abençoe a vida dos irmãos, tem graça, sabedoria. E como já foi falado aqui desde o início, que vocês separem tempo com seus filhos. Lembro quando eu me converti ao Senhor, e Deus me deu o maior presente, que foi a graça, a salvação, foi poder estar na presença de Deus, foi poder ser aceito, porque eu fui mal, fui pecador, ainda sou, mas o meu Pai Celestial, não desistiu de mim. Glória a Deus, me deu a oportunidade de fazer parte da igreja, de fazer parte do corpo. E aí me deu o presente, que foi a bênção da minha filha. Depois de algum tempo, minha esposa ela já estava planejando, e ela disse que eu seria papai. Fiquei muito feliz. Minha vida já tinha mudado quando aceitei a Cristo. E depois que tive a notícia que seria papai, a alegria, vamos dizer assim, se completou na nossa casa, na nossa família. Depois veio mais um, glória a Deus. Somos completos. Mas a maior bênção vem de Deus, aleluia. Glória a Deus. Que tudo que foi falado aqui hoje, irmão Renato, glória a Deus, na simplicidade dele, Deus fala aos nossos corações. Quem estiver aberto para ouvir a voz do Espírito Santo, vê que Deus o usa. Irmão, continue assim, busque o Senhor, persevere, que eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas através de sua vida ainda. Aleluia. Como eu falando do texto, o texto diz assim: que se a gente pedir, quem é que antes de ser cristão pedia a Deus estar na presença de Deus? Eu lembro que antes de ser cristão, eu pedia a família, assim, como o pastor Tiago falou, vim de uma família destruída, uma família onde meu pai fazia coisas ruins, e o exemplo que tínhamos em casa era difícil. Tivemos uma vida, não tínhamos união, não apenas por causa das coisas que meu pai fazia, glória a Deus, não apenas por causa das coisas que o meu pai fazia, que era um mau pai, por causa da bebida, porque não nos dava exemplo. Nós fomos crescendo assim, desunidos. Mas eu via pessoas, e quando o pastor Tiago falava, eu fiquei pensando, eu não me lembro, não tenho memória alguma de um dia dos pais eu fazer alguma coisa para o meu pai. Hoje pela manhã, minha menina fez um cartãozinho, nós fizemos um café da manhã, glória a Deus. Muito feliz com a minha casa. Mas fiquei lembrando do meu passado também. E eu sempre pedi a família, eu queria ter uma família unida. No meio incondicional. Eu creio que Deus ouvia essa oração. E hoje, para a glória do Senhor, eu tenho a minha família, aleluia. Então peçam, porque o texto diz assim:
Peçam, ele será dado. Busquem, encontrarão. Claro que o texto está falando sobre o reino dos céus, mas ele também está falando que nós devemos pedir. Pedir, orar, clamar, buscar ao Senhor, pedir ao seu Pai Celestial. Talvez você está numa situação difícil como nós tínhamos antes, como eu contei um pouquinho da minha história em casa. Meu pai bebia, quebrava as coisas, ele falava, fui eu que comprei, então eu vou quebrar, porque é meu. Era o que ele fazia. E crescemos com esses exemplos. Só que eu sempre quis ter uma família boa. Me lembro uma vez, querendo agradar o meu pai, tinha discussões, não sei se alguns dos irmãos aqui lembram da época, para ir para a praia, alugavam um ônibus e era discussão. Não sei se alguns dos irmãos aqui foi. E sempre alguns do meu irmão ia, meu irmão mais velho, glória a Deus, e eu não ia, porque eu era mais novo. E como eu falei, nós não tínhamos união. Não só meu irmão, minha irmã, meu pai, mas meu pai não queria nos agradar. E quando era para a praia, ele ia, às vezes tinha para Aparecida do Norte, meu pai ia e eu sempre ficava. Mas chegou um dia que eu falei, eu vou, fiquei a noite inteira acordado, esperando o ônibus chegar. E eu via meu pai torcendo para eu dormir, para mim não ir. Mas eu fiquei acordado aquele dia, porque eu queria passear com meu pai, mesmo ele sendo mal, como o texto falou aqui. E o ônibus chegou, eles estavam acordados, eles me levaram. E aí meu pai foi para os bares com alguns amigos e eu fiquei com a minha madrinha na época. Só que meu pai falou uma coisa que ele queria um trevo de 4 folhas para pôr na carteira. E eu rodei aquele negócio, todo lugar que eu vim de procurar brinquedos, eu queria um trevo de 4 folhas para dar para meu pai. A única coisa que eu me lembro que eu fiz para agradar meu pai, ele colocou aquilo na carteira. Sabe, nós somos maus, o texto está dizendo isso. Somos pessoas que somos pecadores, maldosos. Mas eu quero dizer para os irmãos, não desista da sua casa, não desista da sua família. Peça a Deus união, que vai chegar um tempo que isso vai acontecer. Peçam. O texto, como eu falei, vou ser muito breve. O versículo 9 diz assim: qual de vocês, se o seu filho lhe pedir pão, vocês darão uma pedra? Ou se pedir peixe, darão uma serpente? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine o vosso Pai Celestial. Irmãos, o Pai Celestial, Jesus Cristo, o nosso Pai, Ele planejou algo tão maravilhoso para nós. Ele preparou uma bênção tão grande, que é o reino eterno. Ele está sempre na presença de Deus, sempre próximo de Deus. Ele está dizendo assim: vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. E como eu falei, às vezes o meu pai, mesmo sendo ruim, vamos dizer assim, não tínhamos comunhão na situação que vivíamos. Mas eu sei que no fundo ele queria ter uma boa família. Porque hoje já nós todos, os 5, os 4. Imagina que chegaram no pastor aí mostrando. Eu estou acrescentando mais um irmão aí na minha oração. Somos 4, são todos crescidos. E quando eu encontro meu pai, ele fala: papai te ama. Só que a maioria das vezes, hoje ainda encontro ele, infelizmente, ainda na vida do alcoolismo. E peço a Deus que liberte meu pai da bebida. Que liberte e traga ele para a casa do Senhor, para que ele conheça Deus. Porque o nosso Pai Celestial sabe dar coisas boas. Ele tem algo maravilhoso aguardado para nós. Imagine o reino eterno, estar para sempre na presença de Deus. Aleluia. Sabe, imagine as situações de todos os milagres da Bíblia, quando Jesus estava presente. A Bíblia vai falar assim, lá em Marcos capítulo 2, eles estavam em Cafarnaum, e estava lotada a casa, estava cheia, ou seja, todo mundo queria estar perto de Jesus, mesmo ainda não conhecendo a completa missão dele, mesmo ainda não conhecendo o propósito de Deus lá na terra, mas eles queriam estar perto de Jesus. Eles queriam estar perto daquele homem que curava, que falava de um reino,
de Deus com autoridade que os fariseus da época não tinham. E todo mundo queria, era uma multidão onde Jesus estava. E como falei, lá em Cafarnaum, estava lotada a casa. E aí tinha um homem, 4 amigos que queriam levar um outro amigo que era paralítico. Eles chegaram até aquele lugar, subiram no telhado, tiraram o telhado e derrubaram lá ele. Derrubaram assim, eu falo. Desceram até a presença de Jesus, um homem paralítico. Eu fico imaginando a cena, todo mundo paralisado, Jesus dando instrução e todo mundo agora vendo o telhado se abrindo. Imagine a situação. E nessa situação, Jesus fala assim: perdoados são os seus pecados, aleluia. Glória a Deus. O Pai Celestial sabe o que é melhor para a minha vida e o que é melhor para a tua vida. E o que é melhor para a minha vida e para a sua vida não é apenas ser curado das coisas físicas, não é apenas te abençoar com bênçãos financeiras, não é apenas abençoar como nós louvamos aqui. Se você entrar, você será abençoado na direita, na esquerda, para frente, para trás, como nós louvamos, aleluia. Mas o Pai Celestial sabe que a maior bênção, o que nós precisamos é o perdão dos pecados, é a santificação que era para poder estar próximo dele. Então todos queriam ficar perto de Jesus. E a maior bênção então para nós hoje é poder estar perto dele. Na casa lá, João 14 diz assim, que na casa do Pai há muitas moradas. Na NVI diz assim, há muitos quartos ou muitos cômodos. Ou seja, na verdade o texto quer dizer que na casa do Pai há muitos lugares. Jesus fala assim: eu vou lá preparar um lugar para vocês. Um lugar lá no céu, um lugar onde o Pai está, um lugar onde Deus quer que você esteja, próximo do Pai, na casa do Pai, junto dele. E é isso, é o propósito de Deus, isso é a bênção que Deus preparou para mim e para você, porque nós somos mal, como o texto diz, mas o Pai Celestial, imagine o que o Pai Celestial tem preparado para vocês. É um lar eterno, um lar onde nós vamos estar sempre ao lado de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 28 diz assim. Deixa eu ver, acho que eu perdi o texto. Eu vou ler a partir do 16. Mateus 28, 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto vos façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Eu estarei com vocês para sempre, até o fim dos tempos. Você crê em Cristo, como eu falei? Eles, vendo Jesus lá, todo mundo queria ficar perto de Jesus. E onde Jesus estava, acontecia alguma coisa diferente. Um milagre, uma bênção, coisas maravilhosas. Como eu falei, o paralítico que foi ali perdoado os seus pecados, e depois Jesus falou assim: pega a tua cama e anda. Imagine como foi toda aquela multidão que estava lá naquela casa vendo Jesus. E depois o homem saía andando, o homem que era paralítico, e ainda com os pecados perdoados. Aí Jesus diz assim: estarei para sempre com vocês. Essa é a bênção que o Senhor está prometendo para mim e para você. Como eu disse lá em Mateus 7, nós somos maus, os pais de hoje, nós temos maldade, mas nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Nós pesquisamos, nós queremos agradar os filhos. Por esses dias, coisa que fiz com a minha filha, tem um joguinho que ela gosta no celular. E aí às vezes nós compramos sabe, os jogos de celular hoje dá para entender, tem que pagar.
Por isso que eu falo, por isso que eu gosto de videogame. Você põe lá um negócio e brinca e pronto. Jogos de hoje você tem que pagar, dá para entender isso. Não apenas pelo jogo. Você tem que pagar para continuar jogando. Dá para entender? Aí tem o joguinho que ela tem no celular. E para desbloquear fases novas, você tem que pagar. Mas para agradar a minha filha, glória a Deus, que ela queria tanto, já paguei algumas vezes antes, mas ela falou, pagamos R$50. Eu falei, como R$50 no jogo? R$50 para desbloquear fase multijogo, os negócios de casinha. Mas sabe, somos pais, temos maldade no coração, mas para agradar os filhos, a gente faz coisas assim, nossa, para agradar meu filho, para agradar minha filha, glória a Deus. E o texto que nós lemos diz assim, que nós somos maus. E para agradar os nossos filhos, nós fazemos essas coisas. Sabe? O texto fala, se ele pedir um pão, você vai dar uma pedra? Misericórdia, não é a juventude de hoje. Mas o Pai Celestial, Ele dá não apenas aquilo para te agradar, mas Ele fez um plano para fazer aquilo que você precisa, que você chegue lá. Jesus morreu na cruz. Aquele foi o maior ato de amor pela minha vida, pela tua vida. O nosso Pai Celestial, para consumar o nosso presente, para dar algo maravilhoso, algo que não tem preço. Como eu falei da minha menina, o dinheiro pode comprar, mas o reino dos céus nada pode pagar. Nós tínhamos uma dívida que era impagável, mas Jesus Cristo pagou essa dívida, porque Ele é o nosso Pai Celestial e planejou algo muito maior para a minha vida e para a tua vida. Aleluia, hoje eu sou muito grato a Cristo. E algumas vezes vem as nossas dificuldades, vem algumas coisas que nos, vamos dizer assim, nos tiram a paz, nos tiram o sossego. E algumas vezes vem até aquele pensamento, quero ir para a igreja, não quero ir para o culto, porque nós somos maldosos. A maldade ainda habita dentro dos nossos corpos, dentro da nossa mente. Mas Jesus Cristo nos amou muito mais. Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 8, diz assim, que Deus prova o seu amor a nós ainda sendo pecadores. Ou seja, nós não precisamos nos converter, nós amar a Cristo para depois Ele nos amar. Jesus já nos amava ainda, nós sendo mal. Nós temos maldade no coração, mas Cristo nos amou. Ele nos amou tanto que se entregou na cruz para salvar a minha vida, para salvar a tua vida. E se hoje eu tenho uma família, como eu disse hoje, aleluia, hoje eu louvo a Deus pela minha casa, pelo presente que Ele me deu, foi porque Ele me amou primeiro, aleluia. E a obra que Ele fez na minha vida, aleluia, não foi um passe de mágicas, mas foi o amor que Ele colocou no meu coração pela obra, pela palavra dEle. Porque é pela palavra dEle que eu me esforço para vir à igreja. É pela palavra dEle que eu me esforço para não pecar. É por amar a Ele, pelo sacrifício que Ele fez na cruz por mim, que eu me esforço para não pecar. Mesmo quando vem as situações, o Senhor já nos lembra que isso é errado. Irmão, se você sempre lembrar do sacrifício que o teu Pai Celestial, o Pai que sabe dar coisas maravilhosas, não apenas coisas boas, porque o texto que nós lemos diz assim, que nós somos maus, e sabemos dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. O Pai Celestial preparou coisa muito melhor para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. A morte na cruz foi um preço muito alto, onde Jesus Cristo teve que falar assim, Senhor, passa de mim este cálice. Estava tão angustiado que sangrou. Imagine, no lugar de sair suor, saía sangue. De tamanha era a aflição dele.
porque aquilo ia doer muito. Ele ia estar separado do Pai. Mas Jesus foi até o fim. Porque o que Ele tinha preparado para mim e para você era muito maior. Era muito maior do que as coisas boas que sabemos dar aos nossos filhos. O reino celestial, irmãos, não tem como explicar. Nós podemos falar de eternidade, podemos falar de como é maravilhoso, do lugar onde não terá choro, onde não terá pranto, mas nós ainda não conseguimos explicar o que é estar com Cristo para sempre. Como o texto nós lemos aqui, Jesus vai estar para sempre comigo e com você. Jesus, imagine, como eu falei, onde Jesus ia, todos queriam estar próximo dele, porque era bom, era maravilhoso a sensação de estar próximo de Jesus Cristo. Imagine isso. Onde Jesus passava, lá em Lucas capítulo 7, vai falar que Jesus está vindo e está uma multidão depois de uma cura que ele fez, todos louvando e se alegrando que Jesus eles acreditavam, olha, o Filho de Deus está na terra. E a multidão estava feliz e adorando a Deus. E no caminho vinha uma outra multidão, indo enterrar o filho de uma mulher viúva. Eu fico imaginando a situação, sabe? Uma multidão feliz e uma multidão chorando. E eles se encontram. E a palavra do Senhor diz assim, que Jesus teve compaixão. Aleluia. Sabe o que é compaixão? É querer se colocar no lugar da outra pessoa. Não é sentir pena. Ah, que pena, aconteceu isso com você. A sua vida está difícil. Tadinho. Sabe, muitas vezes nós imaginamos isso. Mas compaixão é diferente. É se colocar no lugar da pessoa. É sentir o que aquela pessoa estava sentindo. E Jesus teve compaixão daquela mulher e tocou lá no esquife. Aleluia. E mais uma vida voltou. Aleluia, glória a Deus. Ele ressuscitou o filho daquela mulher. E agora tinha uma multidão triste, uma multidão alegre. E agora imagine a multidão que ficou todos se alegrando a Deus e cantando. Então onde Jesus estava era maravilhoso. Onde Jesus estava tinha bênção. Onde Jesus estava não tinha explicações com palavras humanas para dizer como era bom estar próximo de Cristo. E essa é a bênção que Ele preparou para nós. Estar para sempre com Ele. Creia em Jesus Cristo. Creia que Ele veio para salvar a tua vida. Creia que Ele preparou um lugar lá no céu para estar junto com você, onde nós vamos para sempre desfrutar dessa presença. Para sempre nós vamos ter Ele. Porque a Bíblia vai falar lá que quando Ele vir buscar a sua igreja, Tessalonicenses 2, eu acho que é capítulo, versículo 4 em diante, vai falar que Ele vai vir do céu, nas nuvens, buscar a sua igreja. E onde Jesus estiver, nós estaremos com Ele. A presença de Jesus vai ser sempre, sempre, sempre vai estar ao nosso lado. Aleluia. Nós louvamos e cantamos e oramos na igreja hoje, falando: Senhor, que a tua presença esteja aqui. Senhor, que o Espírito Santo fale com nossas vidas. Senhor, que o Espírito Santo enche os nossos corações. Mas naquele dia, quando Ele voltar e levar a sua igreja, que é o plano que Ele preparou, é o presente que o mundo não sabe dar, é o presente maior que Deus preparou para mim e para você. Essa presença está sempre com você. É isso que nós sentimos quando a presença de Deus está aqui. Quando nós se alegramos, quando nós choramos na igreja, é quando nós sentimos a presença de Deus. Mas o presente maior, quando nós estivermos lá, essa presença vai ser constantemente para todo sempre na tua vida e na minha vida. Aleluia. Porque é o que o Pai preparou para mim e para você. Porque nós somos maus, sabemos dar coisas boas, mas Ele não. Ele preparou coisas maravilhosas, coisas que nós não sabemos, coisas muito maiores que o mundo não sabe explicar. O nosso Pai Celestial. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero parabenizar os papais de hoje. Aleluia. Aleluia.
nosso Pai Celestial te ama tanto que preparou um presente maior de todos, que é poder estar junto dele. Como eu falei, já para encerrar, contei um pouquinho da história da minha casa. E como eu disse, meu pai tinha os seus defeitos. E para falar para os irmãos, ele ainda tem, porque infelizmente ainda está na vida do alcoolismo. Oro para que Deus liberte meu pai. Mas tinha tempos, aquele que meu irmão está aqui, talvez ele lembre, que ele estava em casa e nós se alegrávamos. Era raro esses momentos. Mas meu pai gostava de assistir Mazzaropi. Não sei se os irmãos aqui gostam ou já ouviram, já assistiu alguma coisa. É a maioria dos irmãos aqui novos. Mas meu pai gostava de assistir Mazzaropi, passava todo domingo pela manhã. Mas era um tempo de paz que nós tínhamos em casa. Meu pai, frente da TV, meu irmão também. Algumas das minhas irmãs, às vezes não. Mas nós assistimos juntos. E era um momento feliz que eu tinha na minha casa, junto com meu pai. Mesmo ele sendo mal, mesmo ele fazendo as coisas, mesmo ele não dando exemplo, eu queria estar próximo do meu pai, porque queria ter uma família. O presente maior que o nosso Pai Celestial preparou é a presença dele junto com você, para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Não tem palavras para explicar o que é este para sempre, esta eternidade. Mas Jesus Cristo preparou isso para mim e para você. Se você tem vontade de estar próximo do seu Pai terreno, peça a Deus que o seu coração se encha com a vontade de estar próximo do seu Pai Celestial, do seu Pai no céu. Porque Ele te ama tanto que o sacrifício na cruz foi para te dar esse presente. Presença dele para sempre do teu lado. Amém, irmãos? Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.